Para mais um jogo fora de casa contra a Ferroviária na terça-feira e deve ter mudanças aí, como já deixou claro o técnico Alan Al, já que o Guarani tem desempenho, mas não tem obtido resultados. João Carlos de Freitas, bom dia, João. Bom dia, Guaris, bom dia a todos os amigos da CBN. Bom, a gente vê as piadas nas redes sociais, mais até de rivais do que dos próprios torcedores do Guarani, mas aquela frase atribuída à seleção do México, jogou como nunca, perdeu como sempre, é o que aconteceu ontem, João. Mais um bom desempenho do Guarani, mas que não foi traduzido em resultado? Ontem, Guaris, a gente tem que fatiar o jogo, né? Tem que fazer uns recortes. O Guarani jogou 10 minutos esplendorosos, 10 primeiros minutos, vamos estender para 15 minutos, né? Vamos esticar um pouquinho, os 15 minutos aí, primorosos, se impôs, engolfou o São Paulo, né? Criou oportunidades, fez o gol, né? Foi um gol de bola parada, mas foi um gol que veio de um escanteio trabalhado, enfim, né? Foi um bom início de partida, onde ele mereceu aquela vantagem. Aí eu também não entendi, a gente, claro, né, tem que conceber que do outro lado tem um adversário que vai reagir. Mas o time retraiu muito, assim, de uma forma exagerada, que não era necessário. Do que ele retraiu, mesmo ele não passando sufoco, porque o Guarani não passou sufoco, não foi martelado, né, não foi pressionado, só que ele deixou a bola com o time do São Paulo. Se você medir o primeiro tempo o São Paulo ficou com 70%, um pouco mais até de posse de bola, é muita coisa, né? Com a qualidade até que o Guarani tem, essa diferença certamente iria traduzir uma hora ou outra em vantagem, gol para o São Paulo. Foi o que aconteceu, o São Paulo empatou no finalzinho, né, com o lateral esquerdo até o Wellington, e no segundo tempo o Guarani entrou meio laissez-faire, aquela brincadeira que eu faço, né, que o Marco Aurélio fazia comigo. Parece que tinha ido passear no shopping, e não se concentrou, não focou na partida. Tomou o segundo gol e aí teve dificuldade, né? O time teve dificuldade, até entrar o Davó. Quando entra o Davó e o Matheus Souza, muda o esquema, o Guarani passa, sai o Regis, né? E sai também o Júlio César. O Guarani passa de um 4-4-2 para um 4-3-3. Aí melhorou, o time melhorou, criou oportunidades, né? O Davó, Sávio, né? Bruno Sávio e o Matheus Souza. O Andrigo veio aqui, né, a trabalhar como meia na posição do Regis, permaneceu com os dois volantes. Aí o Guarani foi para cima, fez o gol de empate, um gol bonito até na jogada do Davó. E poderia ter virado, né? Poderia ter feito até o placar, porque começou a ter consistência. E no momento desse, de novo, né, descuidou, fez uma marcação alta, mal feita, né, porque aquela linha, se o lateral direito do Ciola está interagindo, está conectado com o movimento, ele sai e deixa o menino impedido, né? O Vitor Bueno, que saiu na cara do gol, ele deixa impedido. Mas não, o Vitor saiu na cara do gol, acabou fazendo o terceiro gol. O Guarani já teve a chance do empate, assim, na cara, né, com o Bidu. O Bidu demorou tanto. O Bidu ajeitou a gravata, passou maquiagem, penteou o cabelo, para depois bater. O cara do São Paulo veio, a defesa veio e acabou tirando. Então é isso aí, foi uma partida de mais baixos do que de alto, mas teve momentos bons. Esses momentos que eu fiz a descrição aqui foram bons momentos que o Guarani pode aproveitar. Ficou claro o seguinte, eu faria isso. Eu manteria os três atacantes, né? Davó, Bruno Sávio, Matheus Souza, o Júlio César. Eu não sei, eu acho que o Matheus Souza aí era bom dar uma chance para ele. De repente tem o Renanzinho também. Mas enfim, manter três atacantes. E aqui atrás, uma briga, né? Ou joga Andrigo ou joga Regis, por enquanto. Ou jogam os dois, desde que abra a mão de um volante. Tudo isso é coisa que o Alan vai trabalhar. À tarde, na segunda edição, a gente fala mais, né, sobre o impacto dessas derrotas do Guarani. Agora vamos para o intervalo. Daqui a pouco a Ponte Preta, o presidente, vai falar aqui no CBN Esportes. Voltamos já.